E eu tenho ouvido falar muito também na história de Gabigol. Toda hora vem um comentário, alguém falando o seguinte: ah, o Gabigol, ele tem que sair do Flamengo, ele tem que buscar espaço em outro lugar, porque ele começou o ano como terminou o ano passado, como reserva na equipe do Tite, mas ele, né, mostrando nesse início de ano que está numa forma física boa, bem melhor do que apresentou no ano passado e promete fazer uma boa temporada. Então, o que eu acho é o seguinte: antes de falarem para o Gabigol deixar o Flamengo, tem que perguntar se ele quer sair do Flamengo, né? E também se ele pode sair do Flamengo. Porque é o seguinte: ele tem contrato até dezembro deste ano. Para sair antes, tem que pagar a multa, que não é barata. É uma multa cara, é uma multa elevada. A partir de julho, ele pode assinar um pré-contrato, ele pode assinar um compromisso com outra equipe. Aí é uma outra situação, mas até lá, para tirar o Gabigol do Flamengo, tem muita gente falando aí de times interessados, Bahia, Grêmio, o Gabriel Barbosa está mostrando claramente que quer recuperar o seu espaço. Muita gente fala o seguinte: o Tite prefere o Pedro. Isso é uma verdade, mas é natural. Todo mundo tem as suas preferências. Porém, o Tite não é burro e ele sabe que o Gabriel é um jogador importante no Flamengo e que, se estiver em boas condições, ele pode ajudar muito o Flamengo. Ele é um jogador decisivo, ele é um jogador que tem história. Então é óbvio que o Tite pensa em contar com o Gabriel. Se vai ser titular ou não, é uma outra história. Vai depender dele nas oportunidades que ele tiver. Se ele estiver jogando mais que o Pedro, é algo muito importante. E é óbvio que eles são profissionais, vão se entender, vão conversar. E se o Gabriel não apresentar um grande futebol nas oportunidades que tiver, ele vai ficar na reserva. É simples assim. E aí, para sair do Flamengo, final do ano, o contrato termina. Se ele não renovar com o Flamengo, coisa que ele já declarou que é a sua prioridade, ele vai para outro clube, né? Mas vamos aguardar. Então não adianta, neste momento, ficar falando: ah, o Gabriel tem que sair. Pode até sair, desde que pague a multa. Mas eu acho que o Gabigol, nesta temporada, vai dar a volta por cima. Ele tem treinado muito bem, ele está mostrando que está em forma, e ele em forma, ele é um jogador que todo mundo quer ter no time, hein? Porque você está vendo aí, ó, que está aparecendo um monte de time atrás dele. O Gabigol é aquele cara da audiência e que todo mundo quer ver o que ele vai fazer. Você pode xingar o Gabigol, falar que não gosta dele, falar que ele é isso, falar que ele é aquilo, mas se ele for para o seu time, você vai se amarrar e vai comemorar, né? Isso aí é inevitável. E essa movimentação no mercado demonstra isso. Tem muita gente querendo o Gabriel Barbosa. Mas o Gabriel Barbosa é jogador do Flamengo, está treinando bem no Flamengo, quer dar a volta por cima e para tirar o Gabriel Barbosa nesse momento do Flamengo, só pagando a multa e acertando com o jogador. É a contratação de Douglas Costa pelo Fluminense. Muita gente está falando: está reforçando o sub-40, está aumentando a média de idade do Fluminense. O Fluminense ano passado já tinha jogadores com uma média de idade elevada e agora está trazendo Renato Augusto, trouxe o Douglas Costa. Realmente, o Fluminense está agregando a Felipe Melo, a Marcelo, a Ganso, a Cano, jogadores que têm uma idade mais elevada, o Renato Augusto e o Douglas Costa. Se você parar para pensar, de fato, é uma equipe com uma idade alta. E no futebol de hoje em dia, que o físico conta muito, o Fluminense pode ter problemas. Entretanto, é o seguinte, minha gente: essas contratações do Fluminense
Elas são exatamente para que o Diniz tenha opções no elenco para quando o Ganso jogar, o Renato Augusto não vai jogar. Quando o Keno jogar, o Douglas Costa não vai jogar. E por aí vai. Ele ganha opções para ir fazendo um revezamento na equipe, né, e mantendo uma característica de jogo, né? É claro que ele não vai botar todo mundo junto. Você botar um time com Felipe Melo, com Marcelo, com Ganso, com Renato Augusto, com Douglas Costa, com Cano, com Keno, não dá. A qualidade é brutal. Os caras jogam muita bola. Mas já tem uma média de idade elevada. Não vão aguentar correr o tempo todo, todos eles juntos. E aí o Fluminense vai se dar mal. Mas ele vai usar isso aí. Ele vai pegar as peças e vai distribuir pelos jogos. Não é todo jogo que todo mundo vai jogar. Eu acho que não será todo jogo que esses caras irão jogar. Aliás, eu acho o seguinte: eles não jogarão juntos, todos eles, em nenhum momento, porque isso é impossível no futebol atual. Mas o Fluminense ganha peças para manter jogadores experientes e fazendo uma mesclagem com os jogadores mais jovens. E eu repito aqui o que eu acho que vai acontecer. Douglas Costa joga, o Keno não joga. Renato Augusto joga, o Ganso não joga. E por aí vai. Vai revezando, vai rodando. Um jogo o Marcelo fica de fora, outro jogo o Felipe Melo fica de fora. Eles não vão aguentar todos os jogos. Mas o Diniz vai revezar esses jogadores experientes. Foi uma estratégia que deu certo na Libertadores da América, embora quem tenha decidido na Libertadores da América tenha sido o John Kennedy e o Cano. E o Fábio. O Fábio foi tão importante quanto o Kennedy e o Cano. Esses jogadores de muita qualidade, o Felipe Melo, o Marcelo, eles colaboraram, obviamente, mas eles não foram decisivos na campanha da Libertadores da América. No Mundial, nós vimos que o Fluminense teve problemas com o Manchester City, como já era esperado, exatamente por isso. Mas para o futebol aqui da América do Sul, o Fluminense está trazendo jogadores de qualidade técnica altíssima, também com uma média de idade alta, mas revezando e sabendo usar essas peças, coisa que o Fernando Diniz sabe fazer muito bem. Eu acho que o Fluminense pode ter mais uma vez um ano de destaque na temporada 2024 e ir bem nas competições, rodando aí todo mundo. Até porque já existe uma base, né? Já existe um entrosamento. Concorda comigo? E aí?